A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou Gustavo do canal Alerta Profético, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje queremos fazer uma reflexão sobre um texto bíblico que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, no versículo 4. Mas antes de lermos o versículo, vamos dar uma introdução ao livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito no cativeiro babilônico, quando o povo de Israel foi para o seu segundo cativeiro. E nós podemos dizer que esse segundo foi mais letal do que o primeiro. O primeiro cativeiro em que Israel passou foi no Egito, um cativeiro que durou 430 anos, onde foram tratados como escravos e sofreram ali como escravos. Porém, a Bíblia vai deixar claro que durante esses 430 anos, eles não perderam a sua fé. E o que os levou a sair do Egito foi exatamente o clamor a Deus para sair daquela condição. E sempre que iam diante de Faraó pedir para sair, eles pediam assim: olha, nos deixe ir para celebrar uma festa ao Senhor no deserto. Então Faraó sempre dizia: olha, esse povo está com tempo para pensar em fazer festa para Deus, pensar em fazer culto. Então vamos aumentar o trabalho, vamos aumentar a carga de trabalho e vamos ver que, se cansando esse povo, eles se esquecem desse negócio de fazer festa para Deus. Mas o povo não se esquecia, eles sempre estavam pedindo. Então vemos aí um plano maligno de Satanás que perdura até os nossos dias, né, irmãos? Porque ele quer colocar uma carga pesada, quer nos cansar, para que você não tenha tempo de pensar em Deus, de glorificar a Deus, de cultuar a Deus. Mas a Bíblia vai falar sobre o segundo cativeiro que Israel viveu, e esse segundo cativeiro foi na Babilônia. E não durou tanto tempo como no Egito. No Egito foram 430 anos, mas na Babilônia foram apenas 70 anos. Mas o que nos chama a atenção é que os resultados desses dois cativeiros da Babilônia foi muito pior do que no Egito. Porque no Egito eram tratados e viviam como escravos, sofriam, mas não negavam a fé. Já na Babilônia, eles não foram tratados como escravos. Então Israel não foi escravizado na Babilônia. Na Babilônia, eles foram apenas exilados. Então o exilado é aquele que vai viver em uma outra pátria, em uma outra nação. Então ele pode ali constituir família, ele pode trabalhar, ele pode desenvolver a sua vida, porém prestando obediência ao rei, mas poderiam ter ali a sua vida normal. E muitos então construíram família, trabalho, emprego, construíram uma vida na Babilônia. E a Bíblia diz que quando retornaram, quando Deus preparou tudo para voltarem para a sua terra, muitos deles não quiseram voltar, porque tinham se acostumado com a vida na Babilônia. A vida na Babilônia estava muito boa, então eles não quiseram voltar. E aí nós vemos então que o resultado do cativeiro babilônico foi pior. Enquanto no Egito foi 430 anos, mas não perderam a fé. Já na Babilônia foram só 70 anos, mas ali perderam a fé, se esqueceram de Deus e se envolveram com as coisas da Babilônia. E a vida ali na Babilônia tirou, não de todos, mas de muitos, tirou de muitos duas coisas: a identidade que eles tinham e tirou a fé. E o capítulo 1 de Daniel, no versículo 4, esse versículo vai nos apresentar um projeto, um plano que Nabucodonosor criou ali para executar na vida, principalmente dos jovens. Então o versículo 4 fala que ele escolheu jovens inteligentes, sábios, cultos, belos, e para que esses jovens eles fossem ensinados, ou seja, eles fossem doutrinados na cultura e na língua dos caldeus. E na sequência nós vemos que o rei então muda o nome daqueles jovens. Nomes que glorificavam a Deus passaram a ser chamados de nomes que glorificavam aos deuses da Babilônia. Então uma tentativa do rei da Babilônia de tirar a identidade daqueles rapazes. E quando trazemos isso para a nossa vida espiritual, o rei da Babilônia é um símbolo ali de Satanás, e Satanás quer fazer exatamente isso. Ele quer doutrinar nessa hora, ele quer ensinar as pessoas uma cultura diferente, uma língua diferente, um modo de agir diferente, um modo de falar diferente e principalmente tirar a identidade das pessoas, para que as pessoas não possam estar identificadas mais com o reino de Deus. Olha que antigamente se conhecia um crente só de olhar, olha, aquela pessoa é um crente, aquilo não serve de Deus. E não estamos nos referindo a usos e costumes, não, porque realmente havia uma postura, havia uma posição diferente, havia um brilho do Espírito Santo na vida das pessoas. E de uma forma geral as pessoas estão perdendo a sua identidade hoje de servos de Deus.
Mas vamos então ao propósito desse vídeo, que é mostrar exatamente a sequência ali do plano de Nabucodonosor, das coisas que ele queria tirar, ou acrescentar, ou mudar. Em primeiro lugar, ele queria ensiná-los na cultura dos caldeus. Então, a cultura. Em segundo lugar, ele queria modificar a língua, o idioma, tanto na forma falada como na forma escrita. E em terceiro lugar, nós vemos na sequência do texto ali que ele muda o nome daqueles rapazes, ou seja, ele troca a identidade, ele tira a identidade verdadeira e coloca uma outra identidade neles. Mas vamos trazer isso então para os nossos dias. Esse plano, esse projeto de Nabucodonosor, que podemos chamar de projeto das trevas, projeto do mal, esse projeto se estendeu até os nossos dias e esse plano está a todo vapor nos dias atuais. Primeiro ponto, ensinar a cultura dos caldeus, ou seja, a cultura babilônica. Então ele queria sufocar, ou seja, tirar a cultura dos hebreus, a cultura judaica deles, e agora inserir uma nova cultura. Estamos vivendo dias em que está acontecendo isso. Há um plano das trevas de destruir todos os valores judaico-cristãos e agora inserir novos valores, uma nova cultura. E isso aí nós vemos as grandes organizações que estão aliadas com o anticristo e elas já chamam isso de o grande reset, ou seja, o grande recomeço. Então é apagar tudo que as pessoas receberam até aqui como valores, como cultura, e agora inserir uma nova cultura baseada em ideologias e em conceitos que ferem e que confrontam a palavra de Deus. E quando falamos em cultura, o que é cultura? Cultura é um conjunto de crenças e valores que são passados de geração em geração. Nós temos até um vídeo aqui nesse canal que vai falar um pouco sobre a escola de Frankfurt, na Alemanha, e os filósofos, né, as pessoas, os pensadores que faziam parte dessa escola, eles perceberam exatamente isso. Então eles idealizaram um projeto de modificar a cultura dos povos, inserir as ideologias, as ideias deles. Mas eles entenderam que para modificar a cultura, então fizeram essa pergunta: o que é a cultura? Conjunto de crenças e valores. E perguntaram o seguinte: quem estabelece as crenças? Olha, quem estabelece as crenças é a igreja. E quem estabelece os valores? Quem estabelece os valores é a família. E quem fortalece isso todo dia? É a escola. A escola fortalece os valores familiares e a escola fortalece os valores religiosos. Eu sou da época que quando chegávamos na escola, tinha que ir para o pátio, então havia patriotismo, então se colocava a mão no peito, tinha que cantar um hino nacional, chegava-se na sala de aula, aí a professora convidava todos para rezar, ou rezava o Pai Nosso, ou rezava a Ave Maria, ou seja, a escola de uma forma ou de outra estava ensinando sobre respeito, sobre patriotismo, a escola ensinava sobre família, que existe uma família, que existe um Deus no céu, então a escola ensinava isso. Mas isso então foi bloqueado. Então esses idealizadores, esses mensageiros do mal, eles entenderam o seguinte: olha, para mudar a cultura, então nós temos que destruir esses três pilares da sociedade. Temos que destruir a família, temos que destruir a igreja e temos que destruir a escola, o sistema de educação. Então eles têm trabalhado no decorrer dos séculos para atingir esses três pilares da sociedade. A família sendo atingida por todo tipo de ideologia, a igreja sendo atacada, ou seja, todas as formas agora estão trabalhando para destruir os valores judaico-cristãos, inserir os valores do mal. E as escolas, universidades, faculdades, principalmente federais, também estão tomando posse do sistema de educação. Esse momento agora do fique em casa, então as pessoas não podem ir para a escola, então a educação caiu muito, o nível da educação caiu muito e está só piorando, porque há um interesse das elites de deixar a população ignorante e destruir então esses três pilares. Então a primeira coisa é os instruir na cultura, então já falamos sobre cultura. E em segundo lugar, na língua, ou seja, modificar a língua, o idioma, a forma de falar e de escrever. E agora nós estamos vendo exatamente uma nova modinha que surgiu aí agora, né? Então as pessoas querendo modificar a língua portuguesa. Então arrumaram agora um tal de linguagem neutra, linguagem inclusiva, para tentar inserir essa linguagem que eu não tenho nem palavras para classificar, de tão idiota que é.
Então agora, depois de mudar a cultura, depois de mudar a linguagem, o próximo passo agora é a mudança de identidade. Já existe até mesmo essa crise de identidade, né? Que está sendo incentivada, está sendo inserida até mesmo nas escolas. Essa questão de identidade, de gênero, já é um resultado deste plano de Nabucodonosor para os nossos dias. As pessoas perderam a sua identidade própria. Então as pessoas querem copiar a identidade dos outros. Então as pessoas estão como papagaio repetindo palavras que ouvem nas redes sociais e replicando também comportamentos de outras pessoas. As pessoas não têm mais identidade própria. Mas depois de ter agora a sua cultura modificada, depois de ter a sua linguagem modificada, essas pessoas agora mudam até mesmo de identidade. E esse é um plano do diabo, irmãos, porque o diabo também, quando foi expulso do céu, ele era um anjo de luz, ele deixa de ter o nome que glorificava a Deus e passa a se chamar Satanás. Assim também todos os anjos que caíram com ele perderam nomes que glorificavam a Deus e receberam apelidos, como Exu, Pombagira e tantos outros mais. E nós vemos os criminosos famosos aí, todos eles têm um apelido, né? Então sempre é chamado de apelido, eles perdem a identidade e recebem um apelido. Porque esse é o plano do diabo, é tirar a identidade das pessoas e colocar um apelido para denegrir a imagem dessa pessoa. Vemos então assim o plano de Nabucodonosor nos dias atuais. Este é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final de mais um vídeo, pedimos o seu apoio e deixar aí o seu like, o seu joinha e se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativando sim também o sininho de notificação para que você possa ser avisado todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.